palestra. Então tá bom. Mas a gente não precisa ligar agora. Ah, é? Então quem ganhou Que legal. Poxa, eu não levo sorte não, comprei 60 bilhetes. Meu pai. É karma. Tá bom. Também se ganhar, você fica envergonhado, né? Mas tudo bem. Gente. Bom, mais algum aviso? Podemos iniciar? Então vamos lá. Gente, hoje o questionamento é livre, né? Você pode levantar o assunto que quiser. Tem a primeira pergunta do colega lá sobre como é que a doutrina espírita vê a terapia regressiva a vidas ou vivências passadas. O termo original era terapia regressiva a vidas passadas. Depois houve uma modificação pelo Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas para a terapia regressiva a vivências passadas. Por quê? Porque quando se fala em vidas passadas, está se falando claramente em reencarnação. E como muitas vezes o paciente ele não é espírita ou tem restrição ao termo vida passada, então fala vivência. Então ele faz uma vivência, se vê 200, 300 anos atrás, em outro local, como camponês e tudo mais. Então foi uma fantasia do meu inconsciente, ou até o psiquiatra às vezes, ou o psicólogo, o médico, ou eu mesmo que faço também. E, não, se você acha que é uma fantasia, tudo bem. O importante é que isso está lhe incomodando, vamos tratar esse problema, né? Mas na realidade a gente sempre depois oportuniza ele ter acesso às informações de cultura espírita também, porque até é um dever nosso. A gente oportuniza apenas, né? Mas a doutrina espírita não tem um vínculo direto com terapia regressiva a vivências passadas. Primeiro, como a doutrina espírita não tem vínculo direto com homeopatia, por exemplo. Homeopatia é uma ciência, doutrina espírita tem um aspecto científico, são coisas distintas. Mas sucede, por exemplo, que inúmeros espíritos ditam e os médiuns psicografam medicamentos homeopáticos, porque eles sabem que ele atua energeticamente nos corpos energéticos, então se usam muito, os espíritos utilizam isso. Também a terapia regressiva a vivências passadas não deve ser feita num centro espírita. Tem uma salinha de terapia de regressão. Não. Ou tem uma salinha de homeopatia. Não. São coisas diferentes que não devem se miscuir com a atividade do centro espírita. Agora, na sessão mediúnica, se comunica um espírito, a gente faz regressão dele à vida passada, mostrando a ele por que ele está naquela situação, que ele não se lembra. Praticamente todo dirigente de sessão mediúnica faz isso. Tá? Olha, veja você quem foi na vida passada, porque ele está com ódio de uma certa situação. Olha, então ele passa a compreender, faz isso com uma técnica, com tempo, com calma, com amor. Né? Faz isso. Então, se usa dessa forma. No plano espiritual, os espíritos também fazem regressão nas pessoas para orientação terapêutica, para compreensão de certos problemas. Dentro da doutrina espírita, então, se aceita que exista regressão, respeita-se a regressão, mas não a usamos como atividade interna do centro para público, certo? Então, como não se usa reiki também, que é uma coisa fantástica, maravilhosa, mas não se deve, no nosso ponto de vista, ter sala de reiki, sala de homeopatia, sala de centro espírita para tratar de questão espiritual, não é para tratar de pneumonia nem dor nas costas. São coisas que não têm a ver com o centro espírita, na nossa opinião, certo? Agora, o seguinte, no caso do terapeuta que faz regressão a vidas passadas, nós entendemos que seja importante que seja um profissional da saúde, ou médico ou psicólogo, primeira coisa. Nós entendemos que seja importante que seja um profissional que conheça bem a dinâmica, a filosofia das vidas passadas, razão de ser, por que reencarna, por que passa por os problemas, alguém que filosoficamente tem um conhecimento adequado disso para dar a informação correta e a orientação correta. Porque há terapeutas que nem acreditam bem na reencarnação e fazem terapia vidas passadas. Me parece um pouco incongruente, entende? Pelo menos do meu ponto de vista, e respeito quem pense que está certo fazer assim. Mas eu não considero que não seja nosso ponto de vista. Então, nada contra, tudo a favor, só que cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Na verdade, basicamente isso. Bom, mas
Hoje o tema então está aberto, se alguém quiser levantar outras questões, pois não, nosso amigo, passa o microfonezinho para ele ali, isso. Sérgio, né? É o seguinte, uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade, desde os meus primórdios relativos à religião, que foram católicos, né? Era o negócio de rezar. Digamos assim, até hoje eu não sei como é que funciona a prece, como é que ela pode, sabe, ela pode atuar, e mesmo porque era tão, para mim, não chamava muita atenção, porque eu, na realidade, eu recitava uma fórmula. Tá? Então, bem prática essa questão. Bem como é que funciona mais ou menos. Tá. Então vamos mudar um pouquinho de voz, assim, vamos ver mais alguém falar assim. Eu vou pedir para o Luciano, a Adriana e a Helena começarem a falar um pouco sobre prece, visão do espírito de prece, o que é prece, para que serve a prece. Então vamos lá. Depois a gente complementa e... Né? Nós temos muito que aprender ainda. E as coisas são nos ensinadas ou mostradas em gotas para que possamos entender. Antigamente não tinha como explicar para as pessoas que quando você se liga ou se conecta com seres que vibram em frequências superiores, a gente vai receber essas energias, vai canalizar, vai sintonizar, vai atrair. Então o que se fazia? Se ensinava a repetir frases boas, de bem, positivas. Por quê? Porque no consciente das pessoas refletia as energias no inconsciente. Então, aí as preces que vinham decoradas, trabalhavam em cima dessas situações. Hoje, como as gotas vão acrescentando na caixa d'água que a gente tem, das existências, a gente já entende que a sintonia nos conecta. E quando nos conecta, é como se o senhor usa a expressão, digita o endereço da web e sintoniza no portal. Então, hoje a gente já sabe que existem métodos mais diretos e eficientes para se conectar com essas energias, que estão sempre disponíveis. Então, a prece, na verdade, é o quê? É o exercício do amor e a conexão com nossos amigos canalizadores de energias supremas. É sintonia com o bem. Isso. Posso assinar embaixo? Com certeza. Tudo bem. Lena, queres colocar alguma coisa sobre a prece? Eu só acrescentaria que a gente, para se orar, precisa estar disponível. Nós precisamos estar querendo entrar em sintonia, né? Senão não há essa conexão. Muito bem lembrado. Parece que a Cristiane quer sobre essa questão, Cristiane? Então tá. É sobre isso que a Helena falou. Outro dia uma pessoa que me pedia ajuda, não estava sentindo bem emocionalmente, e a gente conversando, eu falei, faz uma prece, faz uma oração. Aí ela disse, eu não consigo. Eu falei, mas tem pessoas fazendo orações por você, porque tinham, eu e outras amigas. Ela disse, que bom, vocês ainda conseguem fazer uma prece. O que é isso? Que bloqueio é esse que a pessoa tem? Que ela diz que ela não consegue fazer uma oração. Bom, se alguém quiser, inclusive, participar da resposta, pode falar, vamos. Bom, a prece, eu vou dizer que é uma das palestras que eu mais gosto de colocar. Achei, inclusive, brilhante a definição ali do nosso companheiro, porque realmente é uma conexão que nós realizamos com essas energias sutis que a espiritualidade maior traz até nós. Agora, qual esse bloqueio psicológico que a pessoa tem? Pode ser uma obsessão espiritual? Pode. Pode ser uma depressão? Pode. Ansiedade, principalmente, que está no meio hoje que a gente se encontra. Agora, a maior dificuldade que eu tenho visto em algumas pessoas em realizar a prece, em realizar a oração, é a dificuldade de sintonia que ela tem por não conseguir aprender como fazer isso de forma inicial. Então, ou seja, como que você
para realizar uma prece? A nossa irmã já colocou ali. Bem, nós temos que estar o quê? Dispostos a isso. Nós temos que acreditar que vai ter uma eficácia. Muita gente diz, eu não consigo orar, que na hora que eu vou orar, eu deito, os pensamentos vêm na minha cabeça e eu me perco na prece. Eu falei, e o poder do verbo? Aonde que está o seu desejo? Então, antes de você deitar, então, ou de pé ou sentado na cama, agarre-se a alguma coisa. Se você precisa de um objeto, de uma imagem, para pelo menos de Jesus, para que aquilo te fortaleça inicialmente, né, para que você aprenda, que aquilo te dá uma força, faça isso, né? O nosso irmão falou que é católico. Muitos rezam nas igrejas, né? Aqui, né? Foi católico, de frente para a imagem, né? Então parece que aquela imagem te dá uma força, né? Te ajuda na conexão. Mas antes de deitar, antes de levantar ali, sentado ou mesmo de pé, eu faço a prece sentado e digo: Pai de infinito amor e misericórdia, que nesse instante, Senhor, eu possa ser auxiliado pelo meu mentor espiritual. Só evocando essas palavras, teu mentor espiritual já está em plena conexão com você. E aí você professa uma prece, ou seja, de agradecimentos, pedidos, e no final que seja sempre feita a sua vontade. Então, ou seja, temos grande dificuldade sim de colocar, porque as pessoas estão passando por muitos problemas. E ela tem que se dispor ali, como o médico prescreve, de tomar a medicação de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas. Eu falei, isso para mim é difícil, de 6 em 6 horas. Mas, e a prece? É difícil ter essa sintonia? Sim, mas a partir do momento que a gente consegue realizar a primeira, depois flui a parte, né? Vou deixar o senhor comentar mais ainda, que vai ser mais brilhante. Não, eu acho que está excelente. Eu acho que juntando o que vocês 4 colocaram aí foi excelente. Só reforçaria tudo que foi dito, né? E o fato de se evitar frases decoradas ou fórmulas de preces decoradas evita exatamente que aconteça isso que o colega ali falou. Porque as pessoas dizem assim, eu começo a fazer a prece, aí eu me distraio pensando em outra coisa. Por quê? Porque ele está falando maquinal, plá, 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 plá. Agora, se começa, meu amigo espiritual, que me auxilie nessa situação, eu agradeço todo o carinho das energias, que você está conversando. Você não pode estar conversando com alguém e, ao mesmo tempo, estar pensando no problema do carro que deixou lá na oficina, coisa parecida, né? Então, a prece saindo do coração e da mente, né, evitando fórmulas decoradas. Não é problema, não é nenhuma falta a pessoa usar uma fórmula decorada. Só que é um fator de dificuldade adicional, que, podendo evitar, é interessante, né, do nosso ponto de vista. Mas, para quem tem uma dificuldade imensa, não sabe, então usa uma fórmula decorada para começar. Mas fica a sugestão que foi dada, começando pelo Luciano lá, de começar então a estabelecer um diálogo espontâneo e natural. Bem, da internet, tem alguma questão já? Tem. A Cida de São Joaquim. São Joaquim. Ela pergunta o seguinte: se há idade para ser feita a regressão a vivências passadas, a restrição de idade? Olha, o ideal é que se faça em adulto ou adolescente, evitar fazer em criança, certo? Por diversos motivos, né? Porque não tem preparo, não tem maturidade, porque confunde, porque pode se assustar, etc., né? Se bem que do modo que se costuma fazer, é algo extremamente tranquilo, ninguém dorme, fica consciente do primeiro até o último minuto, fica dialogando, a gente fica se esclarecendo, mas se evita se fazer em criança, né? Bom fazer de adolescente para cima, né? Seria apenas esse cuidado, assim. Eu acho que a resposta é simples, porque exatamente a faixa de idade que ela perguntou, né? Tem uma outra, a Fátima, de Fortaleza. Fortaleza. Ela pergunta o seguinte: boa noite a todos. Gostaria de saber se possessão é o mesmo que subjugação. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Possessão é um termo mais antigo. Depois, se o seu Braulino quiser falar sobre isso, né? O Braulino de Brasília está nos visitando aí. Para quem não conhece, é o pai da tia Tânia, né?
Tia Tânia é porque era tia das crianças, certo? Isso aí. Mas o seguinte, depois ele cumprimenta a gente aí. Mas é um termo antigo que é possessão. Se usava até assim aquelas expressões possuído pelo demônio, né? Então, possessão é um termo antigo, histórico, né? E que dentro da classificação que o Kardec deu, que os espíritos deram, então nós temos obsessões simples, mais leves, a estágio de fascinação, que é uma obsessão mais profunda, e a fase mais grave, que é de subjugação, que equivaleria ao termo possessão popular, assim, né? Deve estar possuído e tal, né? É subjugação. Sim, então é sinônimo, mas a gente evita usar o termo possessão, porque dá um cunho assim, mais popular, mais antigo, e tem a classificação dada pelos espíritos, né? Já no livro dos médiuns que falam, repetido, obsessão simples, fascinação e subjugação. Na subjugação, a pessoa já perde noção completamente do controle de tudo, entende? Não sabe mais quem é, faz coisas que completamente sem controle, né? Geralmente, muitas vezes estão internados em hospitais psiquiátricos com pacientes graves, né? Sim? Mais uma pergunta, pode ser? Pode. Se o problema, quando quiser falar, é só levantar o dedo, tá? Tá bom? Isso. É do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Doutor Ricardo, queria saber sua opinião sobre o laicismo e espiritismo. Um juiz do Rio Grande do Sul deu uma liminar para se retirar crucifixos das repartições públicas. Concorda? Como houve com Chico Xavier, os tribunais devem aceitar psicografias como provas? Nossa, tem um monte de pergunta aí. Pois é. É o Carlos de São Lourenço, né? Muito bem, então tem vários aspectos. Primeiramente, ele pede para fazer um comentário sobre laicismo e espiritismo, é isso? É. O laicismo é relativo ao laico. Se diz um Estado laico, por exemplo, um Estado onde a religião não tem poder, né? É um Estado laico. Existem Estados, como não sei se o Irã ainda é, eu acho que é, né? Irã é um Estado religioso, onde os ayatollahs têm poder, não só religioso, mas tem poder de mando mesmo, né? Então, agora, Estado laico é aquele que a religião não domina. O Brasil, há alguns séculos, já é um Estado laico. Agora, a questão laicismo que se usa muito, existem movimentos importantes dentro de grupos espíritas que dizem o seguinte: o espiritismo não é uma religião, o espiritismo é uma doutrina laica, certo? E existem outras formas de pensar que consideram que o espiritismo é também uma religião. Como também? Porque o espiritismo não é uma religião instituída. Tá? Por que não é uma religião instituída? O que é que ele não tem em seu Braulino para ser uma religião instituída? Passa o microfone para o seu Braulino, forçando ele a falar. Boa noite a todos. O espiritismo não tem um corpo sacerdotal. Olha, primeiro ponto. Né? Não tem um corpo sacerdotal. Isso. Cada um se administra baseado nos postulados de Kardec, né? E não tem sacramentos, né? Batizados, casamentos. Então, inclusive, dentro dessa linha que ele falou, não tem corpo sacerdotal, o espiritismo também não tem hierarquia religiosa, certo? Não tem assim um bispo, um padre, não tem. Hoje eu estou aqui dirigindo a reunião, amanhã o Luciano está dirigindo, qualquer outra pessoa está dirigindo a reunião, entende? Tem uma organização administrativa, tem um secretário, um tesoureiro que paga a conta do aluguel, etc. Tem um presidente que organiza, tem uma diretoria como uma instituição organizada, mas tem eleição, daqui a pouco pode trocar o presidente, pode trocar o secretário, enfim. Mas não há um corpo sacerdotal, não há uma hierarquia, alguém que representa Deus, não existe essa visão. Então, não tem não só corpo sacerdotal, como também não tem hierarquia religiosa, não tem sacramentos, né? Por exemplo, como disse o senhor Braulino, né? Acrescentaria mais alguma coisa? Ele tem o lado científico, religioso e consequências religiosas. O lado científico, filosófico e daí consequências religiosas, né? Exatamente. Veja só como que o seu Braulino colocou. É um tripé, né?
famoso tripé, né? Que é o aspecto científico do espiritismo. O que é aspecto científico? Nós queremos saber como acontece o fenômeno. Como é que se dá um fenômeno de psicografia? Como é que essa energia vem? Como é que capta? Como é que o médium recebe? Que tipo de psicografia é? Qual é o mecanismo disso? Como? O aspecto científico é como funciona isso, como acontece aquilo, como. O aspecto filosófico. Por quê? São os grandes porquê. Por que estamos aqui? Por que existimos? Por que a vida continua após a morte? Por que, enfim, os porquês da vida é o aspecto filosófico da doutrina espírita. E como o seu Braulino colocou muito bem, consequências religiosas. Como consequência? Se você tem relação com o mundo espiritual, você conversa com ela, dizem que acontece, por que você está aqui, etc., automaticamente você intercambia com o mundo espiritual, e isso equivale ao religare de religião, ao ligar com a nossa origem espiritual. Então é uma consequência religiosa, mas não é uma religião instituída. Tá? É bem diferente esse aspecto. Tá? Acho que basicamente isso, né? Tem algo mais que gostaria de acrescentar? Não? De repente. Hein? Isso, a Helena lembrou lá, né? O espiritismo não tem dogmas. O que é dogma? Dogma é alguma coisa que você tem que acreditar e pronto, isso aí não se discute, é um dogma. Nós temos todas as nossas informações, a orientação dos espíritos que dizem o contrário. Tudo que nós dissermos, analisem, questionem, avaliem, comparem. Qual é os três pilares, não ciência, filosofia e religião, mas como que uma informação espiritual pode ser considerada? Se tem a utilidade, se não é utilidade, esquece, morreu ali. Tem utilidade, que tem a racionalidade, ou seja, lógico, tem um raciocínio lógico e claro. Então, utilidade, racionalidade e terceiro e último, universalidade. Como assim? Tem que vir por várias fontes. Se vem uma informação mediúnica dizendo A, B ou C, é uma informação para ficar de molho. É útil e é lógica. Tem utilidade e tem racionalidade. Agora tem que vir por vários médios essa informação, então o critério da universalidade, para que isso seja considerado algo que nós podemos aceitar dentro da doutrina espírita. Não é um médium recebe e está recebendo, de forma nenhuma. Tá? Então, esse critério é muito interessante. Né? Então, não tem dogma, não tem sacramentos. Muito bem. Liminar, né? Liminar? A liminar para se retirar os crucifixos das repartições públicas. Ele quer saber se concorda com isso. Pois, olha. É uma coisa complexa, bem complexa mesmo. A minha opinião pessoal, eu detesto crucifixo. Eu detesto crucifixo. Por quê? Por quê? Porque é um símbolo medieval contrário à mensagem do Cristo, no meu ponto de vista, contrário à mensagem do Cristo. Que nós devemos valorizar o quê? O amor que ele passou, o ensinamento que ele passou, a sabedoria que ele deixou. Né? Então nós espíritas nos consideramos cristãos, bem claro isso, mas não ficamos venerando a morte do mestre, mas sim o valor ético, moral, cultural, filosófico do que ele nos trouxe. E o símbolo da cruz é o quê? É aquela forma medieval de valorizar, entre aspas, foi o sangue de Jesus que salvou a humanidade. Ninguém aceita isso, coisíssima nenhuma. Não foi o sangue de Jesus que salvou a humanidade, coisíssima nenhuma. Entende? Então, porque diz o seguinte, existe aquela concepção, né, que passou por séculos, que Jesus morreu na cruz para salvar os homens. Isso aí o que é? É o mesmo sacrifício que se fazia aos deuses antigamente. Então, em vez de sacrificar aos deuses, tá, criou-se a ideia de que tem que sacrificar Jesus para que salve a humanidade inteira. Né? Quando essa não é a mensagem. O que poderá, entre aspas, poderia... O termo salvar não cabe muito bem também, a gente pode discutir o termo, né? Mas se fosse aceitar o salvar, que não existe salvação, é evolução, seria a seguir os ensinamentos do mestre, não a morte dele em si, o sangue dele e tal. Além do que é o seguinte, por que foi usado o símbolo da cruz, do crucifixo? Que era interesse dos grupos dominantes, que não, você é pobre, você é miserável, não sei o que, não, mas
Não faz mal. Quanto mais sofrer, melhor, você vai para o céu. Quanto mais sofrer, mais você vai ter recompensa depois. Olha, Jesus sofreu tanto, tá vendo? Você não sofreu nem metade do que ele sofreu. Então, em vez de se preocupar com o que ele ensinou, valorizava o sofrimento. Então, é isso, o pessoal aceitava, não, vou sofrer bastante e tal. Então, as elites dominantes mantinham esse interesse. O símbolo do cristianismo não era o crucifixo, era o peixe. Depois é que foi, na Idade Média ali, foi transformado na cruz, que era muito mais interessante. Então, eu pessoalmente não tenho nenhuma simpatia por crucifixo, entende? Eu acredito que na minha sala de aula de um filho meu, prefiro que não tenha crucifixo, nem sinal de muçulmano, nem um Buda, nada disso. Pode ter flor. Aliás, aqui no ICEF temos quadros com flores. Entende? Aqui tem mais uma. Temos quadros com flores. Entende? Por que a flor? Porque a natureza é o livro divino, onde Deus escreve a história da sua sabedoria. Né? Então, muito mais agradável, muito mais amoroso, muito mais fraterno, muito mais leve do que o mestre ali, com coroa de espinho na cabeça, sangrando, etc. Então, acho que isso não é útil, entende? Nós não vemos. Agora, eu acho que a escola pode ter liberdade de botar o que quiser, entende? É uma questão de liberdade de lei que nós não vamos discutir. Apenas a opinião pessoal, não me é simpático isso aí. Agora, se deve colocar a lei, não, isso é algo para discutir em termos de advocacia, de oportunidade, igualdade, justiça, que aí foge da minha área, assim. Muito bem. Tem mais uma pergunta. Gente, da casa, quando quiserem perguntar, é só levantar e passar o microfone, né? Sim? Seu Sérgio, o microfone lá para o Sérgio lá. Ele já está pertinho. Ah, do Carlos, faltou mais uma? Ah, o Carlos tem uma amiga aqui que está dizendo que faltou uma pergunta dele. Posso falar? Pode então? Pode falar. Ele continuou dizendo assim, como houve, assim, retirar os crucifixos, foi uma liminar, né? Assim como houve com Chico Xavier, os tribunais devem aceitar psicografias como provas? Então ele colocou que já houve algo. É uma pergunta danada, né? Difícil, né? Dificílima, né? Alguém quer se arriscar a começar comentando se os tribunais devem aceitar a psicografia como documento? Eu até volto, com licença, né? Eu até volto ao seguinte, porque isso ocorreu. Hã? Não só uma vez, que você está lembrando aqui, várias vezes, né? Que alguns juízes, alguns júris aceitaram psicografias como provas ou como indícios interessantes inocentando alguém. Nós consideramos, porque quando se entra dentro de, a gente opinar dentro de uma área, é como a gente opinar sobre construção de pontes sendo médico, é complicado, né? Opinar sobre questão legal é complexo, a gente tem meandros que a gente não sabe navegar. Mas eu diria o seguinte, que eu entendo que depende de como se chega a essa psicografia. Porque eu vejo o seguinte, se hipoteticamente eu fosse o médium psicógrafo, recebesse aqui com a mão esquerda alguma coisa de trás para frente, escrito em espelho, e dizendo o seguinte, olha, existe uma prova de inocência de fulano, porque o revólver, ou a bala, não sei mais o que, está num cesto na casa de cicrano e na cidade de tal. Aí as pessoas recebem aquilo, levam para a justiça, levam para as autoridades competentes, vão naquela cidade, procuram naquela casa, vão naquele cesto, encontram a bala lá e tal. Então, a psicografia não poderia ser usada no tribunal como documentação? Me parece que é claro, entende? Em alguns países da Europa são utilizadas pessoas para ajudar a busca de médiums. Na Holanda, por exemplo, utilizam sensitivos psicômetras, que eles pegam o ursinho da criança que desapareceu, por exemplo, segura o ursinho, se concentram e dizem se a criança raptada está num lugar assim, etc, né? Então eles seguram e por sensibilidade anímica paranormal, portanto, eles captam as energias ali impregnadas no ursinho, que faz a conexão com a criança. Não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno paranormal ou anímico, né? Então o Luciano lembrou isso, né? Então nós entendemos que tudo depende, né? Eu acho que dizer assim, tem que ser aceito, é um absurdo.
Não, o médium recebeu, ele é inocente. Aqui a psicografia está no tribunal, está dito que é inocente. Não, não pode, né? Não pode. Não, existe muito relativo, existem N fatores aí que podem entrar. Nós entendemos que possa ser avaliado caso a caso, né? E poderá, em alguns casos, ser útil. Mas não nos aventuraríamos a dizer assim, deve aceitar a psicografia ou não deve. Eu acho que seria uma precipitação para um lado ou para outro. Bom, Sérgio, o microfone está com você. Uma das muitas coisas que me incomodou na religião católica era o fato que era bastante batido. É o seguinte, Cristo veio para nos salvar. Eu pergunto, de quê? Se a coisa continua mais ou menos do mesmo jeito. Tá bom. Eu continuo sofrendo, continuo com as minhas dúvidas, continuo com os problemas que eu tento combatê-los sistematicamente, mas eu não entendo a utilidade dessa coisa, e isso me deixa no caminho de descrença. É essa a intenção? O seguinte, não nos cabe, por exemplo, a gente ficar assim, julgando concepções de outras linhas filosóficas e de outras religiões. Isso é uma concepção que não é nossa, certo? Não é uma concepção espírita. Não, né? Até a palavra salvação, ela ainda existe em livros espíritas por questão de tradição. Mas para a doutrina espírita não existe salvação, existe evolução. Ou se quiserem, todos serão salvos, todos. Mais milhares de anos, mais milhões de anos, todos alcançarão a felicidade e a sabedoria. Então não tem foi salvo, foi condenado. Porque a ideia de salvar-se ou ser condenado eternamente é uma concepção que não tem nada a ver com a filosofia espírita. Então, para essa linha de pensamento que não é nossa, então ele veio, morreu na cruz, etc., e salvou, o sangue dele salvou o pecado da humanidade e salvou a humanidade. Mas isso não tem para nós nenhuma referência, entende? Não tem, a gente comentar seria só criticar, seria até, assim, delicado, entende? Mas então, esquece. Pois não. É só um adendo, né, sobre a salvação mesmo, né? Porque Jesus aqui veio, né? A igreja interpreta para nos salvar. No fundo, qual foi a mensagem que ele nos deixou, né? O Dr. Ricardo colocou, né? A nossa evolução. Então Jesus aqui esteve e ainda está, né? Nosso governante cósmico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Emmanuel nos coloca isso, né? Então, ou seja, ninguém chega ao Pai senão por mim. Por mim o quê? Siga a minha filosofia. Ou seja, estude, veja, sinta tudo aquilo que eu preguei. Numa época muito complicada, né? Onde lá o povo judeu, escravizado por Roma, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus chega. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Perdoe os seus inimigos. Não é à toa que foi parar na cruz. Mas, ou seja, e a filosofia? Então Jesus queria a nossa evolução. Nossa evolução o quê? Como seres espirituais. Já se passaram 2000 anos, né? Poucas pessoas conseguem entender isso, mas nós estamos aqui exatamente isso, debatendo, tentando entender o que significa essa salvação. Porque a gente só consegue amar ao próximo a partir do momento em que a gente se ama. Está lá, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que resolver os nossos conflitos, que a gente só consegue mudar o próximo a partir do momento em que a gente serve de exemplo. A gente procurou se melhorar e com isso nós nos mudamos. Aí já somos exemplo para os demais. E aí que vem, ou seja, evolução vem para cada um e é individual. Ninguém vai conseguir absorver o karma de outro. Okay. Então, muito bem. Seu Braulino? O conceito de Emmanuel sobre salvação. Ele diz que salvar significa, ele faz um exemplo. Ele diz, um barco vem navegando, trazendo uma carga preciosa. De repente ele encalha no alto mar. Vai lá o rebocador, traz para o cais, bota no estaleiro, recupera o casco, salvou o barco. E recupera para ele continuar prestando serviço. O prédio está em chamas, o bombeiro vai, salva o prédio, faz o rescaldo, reconstrói e bota ele para novas atividades. Salvação, Emmanuel nos ensina a entender nesse sentido. Evolutivo e de contínuo trabalho. Contínuo trabalho. Exatamente. Exatamente. Né? Não naquela ideia tradicional
de outras linhas de pensamento, né, que você salvou, você está eternamente parado, feliz e... Não, é nova oportunidade. Nova oportunidade de trabalho, de crescimento e de atividade. Né? Isso. Exatamente, muito bem lembrado. Bem, lembro que as questões são livres e da internet ou também alguma coisa anotada, se houver aí. Pergunta que a pessoa não nos passou de onde é, tá? Mas a pergunta é a seguinte: o que o senhor me diz de um preto velho ser mentor de uma casa espírita e se manifestar em uma mesa mediúnica de desobsessão? Bom, hoje o negócio está pesado. Pois é, olha. Bom, a questão preto velho é uma denominação que essas entidades elas se autodenominam assim, certo? Elas costumam se apresentar assim, eu sou um preto velho e tal. Eu já assisti algumas vezes assim, né? Então, muitas vezes eles se autodenominam assim, porque são entidades que costumam exercer funções, trabalhos energéticos, onde eles lidam com energias mais densas, energias, entre aspas, mais pesadas. Então, eles, assumindo aquela forma, no caso, preto velho, como foi exemplo, ele tem mais facilidade de trânsito, de movimentação com seu corpo espiritual, por certos ambientes, e lidar com certas energias, certo? Existem aí várias situações. Por exemplo, há entidades que viveram na África, desencarnaram lá, foram escravos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, etc., na América, né? E desencarnaram e conservam ainda essa característica física no corpo astral, no seu perispírito, certo? E eles continuam trabalhando, ajudando outros seres, etc. Alguns deles se comunicam em terreiros de Umbanda, certo? Alguns se comunicam em centros espíritas também. Agora é o seguinte, existe outro tipo de espírito que se manifesta como preto velho, é aquele espírito que passou por essa faixa de evolução, viveu ali, foi um indivíduo útil, ético, produtivo e tal, reencarnou muitas e muitas vezes, já assumiu outros posicionamentos, galgou outras informações, porém, quando ele vai mexer com certas energias densas, mais pesadas em certos ambientes, ele astralmente, ele faz uma redução da energia cinética, do movimento das moléculas do seu corpo espiritual. Isso faz um adensamento, certo? E ele assume aquela forma de preto velho para lidar com certos fluidos, com certas energias mais densas. Então vejam, recapitulando, alguns deles estão preto velho, porque ainda conservam aquela situação, outros estão numa situação bem mais de percepção, de lucidez, de conhecimento, etc., mas eles voltam a assumir essa forma para alguns tipos de trabalho. Há duas coisas bem diferentes. Então, a resposta não pode ser se o preto velho é isso ou é aquilo, porque tem gente que diz, todo preto velho que se comunica é um espírito de imensa luminosidade que está assumindo a forma de preto velho. Nem sempre. Às vezes ele é preto velho, desencarnou preto velho, continua preto velho, e tem aquela limitação de percepção, de conhecimento, etc., e é onde ele atua e trabalha, faz o bem ali. Certo? Existem outros que já passou por isso, já teve muitas encarnações, recapitulando, mas ele pode assumir aquela forma para um tipo de trabalho. Então nós não podemos radicalizar, porque tem gente que diz, não, todo preto velho que se comunica é um espírito de luz que assume essa forma. Não é verdade, nem todos são assim. Primeira questão para deixar bem claro isso. Segundo, numa entidade espírita, certo? Existem várias formas de entender a questão, de aceitar. Existem centros espíritas que eles têm a seguinte postura: aqui não se comunica preto velho, porque preto velho vai se comunicar, eles dizem, né? É lá no terreiro de Umbanda, aqui não se comunica. Nós entendemos o seguinte, que um preto velho,
ele pode se comunicar numa sessão mediúnica de um grupo espírita, espírita entre aspas, kardecista, desde que siga a ética, a postura, o respeito, o posicionamento e, se possível, até a linguagem típica do centro espírita ali, certo? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, quando eu fiz uma palestra numa taquira muçulmana, a convite de um califa, eu tirei o sapato e entrei de meia pode, então entrei de meia lá e fiz a palestra, porque eu estou no outro ambiente, dizendo, não, eu sou espírita, eu uso sapato, porque não vou baixo, nada disso, eu estou no ambiente deles, eu tirei o sapato para fazer a palestra, minha mulher estava lá naquela ocasião lá também, entende? Então, tem um episódio engraçado, porque depois, abrindo parênteses, porque na hora que eu saí, não encontrei meu sapato. Aí tem um senhor bem idoso que estava com meu sapato, para falar que, ei, moço, por favor, esse sapato é meu ali. Não, mas é meu, não, olha, o senhor acha que aquele que está lá, tal. Aí ele disse, é igual não, parecido. Mas é outra história, né? Isso aconteceu de fato. Mas voltando à questão do preto velho, é o seguinte, então, nós podemos perfeitamente admitir que ele se comunique aqui, mas ele vai seguir a orientação do grupo, certo? Agora, eu me questiono o seguinte, a pergunta é a seguinte, o preto velho é o mentor da casa, não foi o que ele falou? Eu fico um pouco de dúvida, né? A gente teria que bater um longo papo com esse amigo, porque o mentor da casa, normalmente a gente entende que deva ser alguém que tenha um conhecimento mais amplo, uma vivência mais ampla, saiba manusear com falanges orientais, com falanges egípcias, com falanges de saúde, com falanges disso e aquilo. Eu não sei se o preto velho teria essa condição de comandar toda essa estrutura astral, espiritual, física e tal. Então, me parece que é mais um amigo que está ali, que o médium recebe, se identifica e fica coordenando. Em princípio, me causa um pouco de dúvida e eu acharia que deveria ter um certo cuidado. Não estou fazendo uma afirmação, estou apenas fazendo um raciocínio teórico. Vamos? No caso, eu já trabalhei em outras casas espíritas, né? E eu vi que essas entidades, que muitas se manifestam como pretos velhos, o Dr. Ricardo foi brilhante nas definições, né? Agora, o mentor principal, a gente chama de pai velho, porque o preto velho é aquela designação que ainda traz da escravidão. Agora, já o pai velho já é um espírito de maior hierarquia espiritual, só que, dependendo do nível dos atendimentos da casa, o nível dos médiums e das energias sutis que são lá administradas, ele tem que se manifestar como pai velho. Aqui. Até mesmo para dar credibilidade ao trabalho, que tem muita gente que vai até em terreiro de Umbanda ou até alguns centros espíritas que eles querem conversar com o preto velho. E aí o pai velho que de preto não tem nada, ali, pode ter de velho, né, que está vendo a experiência dele, aí ele se manifesta daquela forma até para dar o esclarecimento. Dentro da nossa estrutura aqui e dentro do que a gente conhece dos centros espíritas, nós não usamos essa designação, só para ficar assim, né? Aqui no ICEF não tem nenhum pai velho, tá? Então nós temos aqui o Lins Vasconcelos, tem o Ari Kardec Bosco de Melo, são espíritos que transitaram por Santa Catarina, por Florianópolis, alguns pelo Brasil, que coordenam o nosso Instituto de Cultura Espírita em termos espirituais, entende? Então, essa designação pai velho não é comum, só porque alguém pode pensar, sabe, Valmor, que todo centro tem essa designação, né? Não tem, nós não temos, e os centros espíritas que eu participo, que eu visito, ligados à Federação Espírita Catarinense, brasileira, não usam essa designação de pai velho. Não existe para nós, entende? Pelo menos não é instituído nada disso. Se fala os mentores espirituais, os amigos espirituais, os protetores espirituais, né? Se usa essa designação. Só para ficar claro essa questão. No caso, são mais centros de Umbanda que a gente verifica isso. Isso, exatamente. Muito bem lembrado, então, pelo nosso amigo, que nos centros de Umbanda se usa essa designação. E nos centros espíritas, propriamente ditos, ou seja, entre aspas, kardecista, para quem não sabe o que é, né? Então, não usa essa denominação. Perfeito. Sim? Só um detalhe.
Depoimento com relação a isso da uma moça chamada Tânia, ela não disse de onde é. Penso que alguns pretos velhos, como o José Grosso, que se comunica desta forma por sentir que numa de suas existências foi onde melhor se autotrabalhou no terreno da humildade. Depoimento que ela deu. Um depoimento, uma experiência pessoal dela. Isso. É? Ah, então tá, pode colocar. Inclusive em livros psicografados pelo Chico, acho que Seis Vozes do Grande Além, psicofônica. A primeira frase que você disse estava sem microfone, que o José Grosso não é tido como preto velho. Ah, sim. Ele foi cangaceiro do Bando Lampião. Não tinha nada a ver com... Certo. Não, tudo bem, só ficar... Ok. Sim, vamos adiante. A pergunta da internet? Tem mais uma. É um pouco longa, mas é da Suelen de São Francisco da Califórnia. São Francisco da Califórnia? Que chique. Tá bom. Ela diz o seguinte: minha amiga tem mediunidade, assim como eu. Um pouco diferente as duas, né? E este ano ela começou um curso de estudo da mediunidade para ajudá-la com essas coisas, ela disse. Neste curso, eles não têm muito estudo teórico, mas sim o trabalho em mesa e inclusive incorporações. Todos os dias do curso. Eu sempre fui orientada que é muito importante estudar primeiro para estar preparado e saber interpretar corretamente a mediunidade. Sabendo que cada caso é um caso, e é correta esta abordagem com a mediunidade dela? Aí ela completa: me parece muito pesado e de pouca informação e sim exploração sem visar no crescimento do médium. A gente não pode afirmar que esse grupo está tendo essa conduta porque, por ler alguma coisa e dar um parecer sobre pessoas específicas, seria uma deselegância e até incorrer num erro, muitas vezes, que a gente não gostaria de incorrer. Teoricamente, sim, ela tem razão. Teoricamente, o médium deve estudar bastante, conhecer bastante a teoria, saber definir bem as coisas, para depois, então, entrar na prática mediúnica. Certo? Isso, o que ela colocou está absolutamente correto. Agora, o caso da citação do grupo ter-se-ia que conhecer melhor para poder emitir uma opinião mais correta, né? A propósito, eu não sei, mas parece que São Francisco da Califórnia, que é bem longe de Boston, né? Do outro lado, né? Né? Tá bom. Não, porque eu e Helena estaremos em Boston, fazendo palestra lá em Boston, dia 26 de abril até 14 de maio, a gente vai para lá e tem um encontro lá com o pessoal de Boston, né? Mas então, agora me lembrei de dizer, mas é como você, estou ainda em Florianópolis, o pessoal da Manaus vem aqui, né? Não faz sentido, né? Mais ou menos isso, né? Tudo bem. O que ocorre com o médium que não estuda mediunidade? O que ocorre com o médium que não estuda mediunidade? Vamos ver o seguinte. Seu Braulino, pode começar a dar um toque sobre isso, hein? Dá o microfone para ele, já está com o microfone? Então tá. Seria um professor que não frequentasse a faculdade antes, não fizesse um curso de pedagogia, de didática, de psicologia, né? Como é que você vai exercer uma atividade que você não tem um preparo, né? É uma obrigação quase moral, né? De você se preparar a ferramenta para colocar na mão da espiritualidade, né? Bom, esse é um comentário inicial extremamente valioso, né? Porque quem vai exercer a faculdade mediúnica precisa ter o conhecimento sólido teórico, até vem completar essa questão que a colega lá de São Francisco da Califórnia, né? Foi essa que perguntou, né? E perguntou, e então você está corroborando o nosso raciocínio, que é muito importante, que é fundamental o estudo. Muito bem. Vamos adiante nessa questão. Mas suponhamos que um médium diz, não, mas eu não preciso estudar, eu já vejo espírito, converso com espírito, psicografo, para que eu vou estudar o quê? Na verdade? Então, pode acontecer alguma coisa, não pode acontecer nada, não, mas eu sou bom, faço bem, faço caridade para os outros, não tem nada que estudar, né? Alguém pode colocar assim. Vamos ver se alguém junta mais alguma informação a respeito. Quer continuar? Lembra-me um amigo, médium, de
faculdades excelentes, e eu disse para ele, João, você precisa estudar as obras de Kardec. Não preciso. Os espíritos fazem tudo por mim. Aliás, eu quero lembrar, Kardec fez um trabalho excelente com um grupo de médicos que nunca tinha estudado espiritismo. Paradoxo, né? Não existia espiritismo para eles estudarem, né? Estou começando. Então. Sim. Você está me complicando me ajudar. Pensei que ele ia... Mas tudo bem, já acrescentou um paradoxo. Tudo bem, isso. Bom, é o seguinte, da mesma forma como toda ciência que começa, estou brincando, né? Toda ciência que começa, todo pioneiro, ele é um desbravador, né? Então Kardec perguntava, existe espírito aí? Como é que é? Nasce de novo? Reencarna? Existe Deus? Ou seja, ele estava fazendo o questionamento, estava desbravando, né? E os médiuns estavam psicografando, etc. Agora, depois, ele foi estruturando aquele grupo, foi falando da importância da concentração, da energia, da prece e tal. Então, ele desenvolveu, junto com eles, né, o livro dos médiuns e tudo mais, né? Então, não foi assim, uma coisa solta, né? Então, houve muito estudo, muita dedicação, muita seriedade, né? Mas, realmente, no início, não se sabia nada. O próprio Kardec não sabia, né? A não ser de vidas passadas, sabia no inconsciente dele, estava lá, né? Desde o tempo dos druidas. Que, aliás, ele não chamava-se Allan Kardec, todo mundo sabe que ele é Hippolyte Léon Denis Arrivel, e Allan Kardec é o nome de druida dele, né? No tempo das encarnações anteriores, né? Mas, olha, o que pode acontecer com o médium que não estuda? Bem, primeiramente, fica ignorante, né? Fica desconhecedor profundo das coisas, confunde as coisas, se equivoca muito, né? E existe até aquela anedota que eu já contei aqui, mas eu acho que talvez ela de São Francisco da Califórnia tenha escutado, sobre um médium que não estudava, que era o Jovelino, né? Jovelino era um médium, via espírito, conversava, recebia, era uma coisa fantástica, né? Ele era um médium de potencial incrível, só que não estudava nada, absolutamente nada. Aí um dia ele estava sentado na praça, senta-se um indivíduo do lado dele, e ele olha para o indivíduo e ele via com tanta nitidez, que nem um amigo meu, que via com uma nitidez tão grande, que confundia quando é espírito e quando não é espírito. Então ele olhou e ficou pensando, será que é um espírito ou alguém sentou do meu lado, né? Aí o espírito falou assim, rapaz, eu sou um espírito, tá achando que eu estou aqui no mundo dos vivos? Eu já estou no mundo dos espíritos há muito tempo, eu sou um espírito. Ele disse, que legal, então tá bom. E quem você é? Disse, eu sou teu guia. Né? Eu sou teu guia. Ele disse, meu guia, mas que prazer, né? Então, abrindo parênteses, lembro que era um médium que não estudava, que estava confundindo, tá? Muito bem, então virou-se assim, você é meu guia? Disse, eu sou teu guia. E agora o que nós vamos fazer? Vou te ajudar, em que você quiser. Aí ele, o que eu quero, eu estou precisando mesmo agora pagar umas contas, estou com dificuldade. Disse, então, vai no banco, rapaz. Como vou no banco? Eles não vão emprestar para mim. Não, vai lá no banco, eu fico atrás do gerente, você marca uma entrevista, etc. E assim foi lá, marcou uma entrevista, né? O espírito lá ficou atrás do gerente, né? Aí falando para ele assim, fala na Dona Eulália, fala na Dona Eulália. Ele assim, pois o senhor conhece a Dona Eulália? Assim, Dona Eulália, não sei o que. Sei que conversaram com o gerente, saíram abraçados, tomaram café junto. O gerente acabou emprestando dinheiro para ele, mesmo abrindo a conta lá. E o cara saiu com aquele dinheiro, pagou as contas, pegou mais dinheiro emprestado. Aí o espírito assim, compra um carro esporte, rapaz. Para que quer um carro esporte? Não, nós vamos passear junto com o carro esporte, né? Vamos se divertir com o carro esporte. E saíram ele e o espírito, que não era guia, se alguém está distraído, né? Saiu ele passeando com o espírito do carro esporte para lá e para cá, correndo, vinha um sinal, estava vermelho, o espírito assim, acelera, rapaz. Não, está vermelho. Acelera, é o seu teu mentor espiritual, eu sei que vai fechar o sinal. O cara acelerava, abria o sinal, na hora ele passava. Está vendo? Sou teu mentor espiritual, eu sei que vão acontecer as coisas. E estava lá o espírito se divertindo lá com o Jovelino, né? Aí um belo dia, estavam passeando numa região rural, o espírito do lado dele também, né? Toca lá, corre, não sei mais o que, um carrão vermelho de esporte voando, né? Tem um pontilhão lá, uma rua estreita, tem um pontilhão, do outro lado tem uma outra descida, e descendo um caminhão lá, né?
Aí ele assim, não vai dar. O Espírito, vai que dá. Eu sou teu mentor espiritual, rapaz, vai que dá, não te preocupa, vai tranquilo. E o cara acelerou, né? Quando chega no meio da ponte, vê aquele caminhão vermelho na frente, em cima do carro, em cima da ponte, e ele olhou para o Espírito, e agora? Ele assim, agora não vai dar, vem para cá. Bom, isso é evidentemente uma história, que é uma anedota, mas é mais ou menos o que acontece com quem confunde, quem não estuda, não consegue perceber a sutileza, a seriedade do que é uma dinâmica espiritual, os contatos. Espírito sério não vê essas coisas, não vai em banco, não faz empréstimo de ninguém, né? Não tem, cuida de questões espirituais especificamente, né? Orienta, intui nas questões básicas, centrais da vida da pessoa em momentos adequados, né? De forma nenhuma é isso, mas é um exemplo clássico disso. Mas há pessoas que não estudam, há grupos que não estudam, que desenvolvem mais a mediunidade e correm riscos diversos, e confundem. Espírito chega, disse isso, disse aquilo. Está cheio de espírito bonzinho, gente que é ignorante, mas é bonzinho. Entende? Espírito bonzinho e ignorante tem. Como tem gente boazinha e ignorante aqui, na Terra também, né? Como tem espíritos inteligentes, muito cultos e que são maldosos. E que envolvem a pessoa intelectualmente, orientando de uma forma equivocada. Então, para isso tem curso, tem estudo, tem sintonia, tem campo de vibração, tem toda uma organização nesse sentido. Está cheio de espírito bonzinho se comunicando aí, gente, né? E muitos deles resolvem titular de mentor espiritual, guia, de casa, de grupo, disso, daquilo. Então, o estudo é fundamental. Além do que, a mediunidade não estudada, ela pode gerar desequilíbrios de ordem emocional importantes, significativos, né? Alguém quer falar? Só um complemento, né? Que o nosso companheiro aqui colocou, né? Que quando Kardec entrevistou vários médios, nenhum deles era espírita, né? Não sabia mesmo, né? E quando Kardec realizava o seu trabalho, né? Ou seja, ele virou codificador devido à sua capacidade, né? Todo estudo que ele teve antes, ele mesmo colocou que percebendo que os espíritos nada mais são do que a alma dos homens que aqui estiveram na Terra, pelo menos alguns deles assim se colocaram, né? Eu percebi que eles nada mais sabiam do que aquilo que haviam aprendido. Então a sua opinião não se passava mais do que uma opinião pessoal. Aqui. Então, para evitar que ele até mesmo se precipitasse em algumas respostas, aceitando todas as respostas, primeiro ele classificou, né, os espíritos, né, em diferentes categorias. E aí ele pôde realmente verificar que o que aquele médium colocava, o que o outro médium colocava, e passando tudo pelo crivo da razão, ele vê se aquela resposta realmente era verossímil, se existia, ou seja, credibilidade. Como ele coloca mesmo, né? A gente não pode aceitar nada de nenhuma entidade espiritual, se não passamos aquilo pelo crivo da razão. A pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, 100, tem a escala espírita, a classificação dos níveis, né? Pergunta bem interessante, inclusive. Seguimos? Na internet alguma coisa? Tem mais uma da Fátima, de Fortaleza. Estou afastada do meu grupo mediúnico há mais de um ano. Atuava como médium de psicofonia. Receio ter perdido esta mediunidade. Por favor, me esclareça. Essa aptidão, essa característica, essa faculdade mediúnica, ela pode estar adormecida, porém com os exercícios, com a concentração, com a prece, com a energia do grupo, ela normalmente a pessoa volta a adquirir. Por que normalmente? Porque não existe um ser humano igual na Terra, não existe um espírito igual na Terra, e cada um tem características um pouco diferentes, as coisas são bem variáveis. Mas a regra geral é que a pessoa volta a adquirir o potencial mediúnico, sim. Voltando a estudar, a participar. Sim? Do Livro dos Médiuns, eu não sei qual é o capítulo de cabeça, mas no índice é fácil de achar. Tem causas prováveis da perda da mediunidade. Ali eles falam bastante coisas sobre condições que se perde a mediunidade. Inclusive, pelo bom não uso dela, é um dos maiores que acontece. Então, lá tem bastante informação sobre isso. É uma boa base. Exatamente. Existem pessoas que perdem mesmo.
Bom, seguimos. O pessoal da casa, fique à vontade quando quiser levantar alguma questão também, né? Isso. Podemos seguir? Há um ditado popular que diz: casamento e mortalha no céu se talha. É verdade isso? Há um ditado popular que diz: casamento e mortalha no céu se talha. É um ditado bem antigo, né? O pessoal mais antigo assim conhece bem esse ditado, né? Se talha é de alfaiate, né? Eu acho que é alfaiate talha, né? Então no céu se talha o casamento e a mortalha, né? Ou seja, significa que estaria programado os encontros dos casamentos aqui, das uniões, e também a época do desencarne da pessoa. A regra geral é assim, mas isso não é algo exato. Os casamentos ou as uniões, elas são classificadas em vários tipos mesmo, provacionais, sacrificiais, transcendentais, etc. Tá? E um dos tipos de casamentos são chamados acidentais. Casamentos acidentais, conforme o André Luiz Espírito via Chico Xavier fala, ele chama de casamentos acidentais aqueles não programados na espiritualidade, e nós, aqui o ser humano aqui, por falta de inteligência, por precipitação, por impulsos, eles cometem atos, ou se unem, ou engravidam alguém, enfim, e acabam se unindo com uma outra pessoa não programada pela espiritualidade superior. Aí alguém diz: mas para aí tudo que acontece, Deus. Não é bem assim. Você se suicidou não foi porque Deus programou, porque você se suicidou, entende? E se suicidou, mudou todo o esquema de todo mundo que estava junto. E assim por diante, né? Então, se alguém assassinou alguém, não é que foi programado, reencarnou para assassinar aquela pessoa. Isso também não acontece, né? Enfim, são dois exemplos extremos para explicar que não é tudo programado. Existem tendências que a pessoa traz, mas o nosso livre-arbítrio, ou burrice mesmo, né, pode fazer com que a gente tome um outro caminho que não tem nada a ver com a programação espiritual, certo? Então, casamento se talha lá, sim, via de regra, sim, o planejamento básico é feito. Mas a gente aqui costuma estragar muito essa programação. Até pode-se abrir questões sobre isso, né? E a mortalha, ou seja, o momento da desencarnação, não é o dia e a hora. Você vai desencarnar quarta-feira, 3 horas e 15 minutos, no hospital tal. Não é bem assim. Naquela época da vida, você vai viver programado para desencarnar entre 85 e 90 anos, mais ou menos. Vai depender se fuma, se não fuma, se come, se não come, se dorme, se não dorme, se trabalha, se não trabalha, se cuida, se trata ou não, enfim, uma série de coisas, né? Onde frequenta, o ambiente, tudo pode modificar a sua vida, né? Você pode ter acréscimos necessários, às vezes pela utilidade que você está tendo, alguns resgates que tem que ser feito, pode ampliar isso. Isso é revisto na dimensão espiritual e às vezes faz adaptações, mas o geral sim é talhado, né, lá na dimensão espiritual. Bem, você queria perguntar, não? Gente, fiquem à vontade, hein? Levantando qualquer questão aí. Bom, vamos adiante, tem umas questõezinhas lá. Temos mais 7 minutos de reunião. Enquanto espera ali, se alguém quiser depois do livro do Dr. Valmor, tem ali na livraria, na semana que vem também está disponível também, tá? Assim como aqui na Terra são feitas cirurgias espirituais, no plano espiritual também isso acontece? No plano espiritual, sim, acontece. Acontece. Como acontece no plano espiritual, sessão mediúnica. Existe um livro, Libertação, por exemplo, onde, né, seu problema, onde o André Luiz participa lá de uma sessão mediúnica. Eles se reúnem, um médium, um espírito médium, recebe a comunicação de um outro nível superior. Eles dão energia equivalente ao nosso ectoplasma e se materializa Matilde, o espírito de Matilde, que era uma dimensão muito superior, que não era visível a eles, que já eram altamente superiores a nós, entende? E o Matilde se materializa dando uma missão para eles, um trabalho para eles, que o livro Libertação explica.
que é uma história belíssima, né? Libertação do André Luiz, né? Então, até sessão mediúnica existe lá. Sim, existem cirurgias espirituais que em alguns casos específicos são feitas mesmo. Acontece. Pois não. Como se explica o destino? Existe? Uau! Como se explica o destino? Pois é. Luciano, começa esse assunto, Luciano? Não? Está ocupado ali, né? Então é o seguinte, olha, o destino não está traçado. É a frase que eu queria que o Luciano, sei que ele usa também, gosta, né? O destino está tracejado, pontilhado, pode ser preenchido ou não preenchido. Ou seja, existe uma linha de probabilidade que é programada antes de reencarnarmos, que a gente pode seguir a linha ou não. Certo? Então existe uma tendência. Reencontrar com alguém, casar-se, reencarnar tantos filhos, etc. E pode não casar, pode resolver não ter filho, enfim. Muda a planificação. Então existem tendências que a pessoa traz pelo modus vivendi pretérito, que gera um campo energético que favorece uma tendência atual. Agora, eu sou fã do Pitágoras, matemático Pitágoras, né? O Pitágoras, matemático, ele quando foi perguntado a ele sobre o destino, ele disse o seguinte, 450 anos antes de Cristo, o destino é que nem a hipotenusa do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, né? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí um aluno perguntou, mas quais catetos? A lei dos deuses, ou a lei cósmica, ou a lei de Deus para nós, né? A lei dos deuses e a livre disposição das vontades. Para nós espíritas, livre-arbítrio. Então, o destino decorre da interação do livre-arbítrio com as leis naturais. Ele pegou, desenhou o retângulo na areia e botou no cateto menor a lei dos deuses, no cateto maior a livre disposição das vontades, o livre-arbítrio. Aí um aluno perguntou, mas mestre, professor, o senhor colocou no cateto menor a lei dos deuses e no cateto maior, que vai gerar o destino, a livre disposição das vontades? Ao que ele respondeu, né? Olha, a lei da natureza, a lei dos deuses, para nós, a lei de Deus, ela é imutável e perfeita. Ela sempre é. Agora, a tua ação momentânea, o pensamento, o sentimento, a atitude, você muda a cada momento. Então, a proporção, tem um termo matemático que eu esqueci agora, a proporção, o peso é muito maior do teu livre-arbítrio, certo? Aí um outro aluno perguntou assim, mas também está ao quadrado, que nem um triângulo retângulo? Aí os alunos riram. E o Pitágoras disse, está sim. Aí todos ficaram em silêncio. Mas como ao quadrado ele é assim, por quê? Você veja só, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, seriam as leis dos deuses, que existem aqui e desdobra-se na dimensão astral, na dimensão extrafísica, na dimensão para nós espiritual. Então a lei dos deuses existe nas duas dimensões, certo? Aqui e no outro mundo. E também, 4 vezes 4, outro lado do cateto maior, a livre disposição das vontades, teu livre-arbítrio, existe aqui e lá também. Às vezes você opta, você escolhe, você solicita, ou você participa do teu destino na próxima encarnação, quando você tem condição. Né? Então, isso se desdobra nos dois sentidos. E 5 vezes 5, aqui o destino, aqui em cima da hipotenusa do triângulo retângulo, diz o destino aqui e lá. Então, o destino seu aqui e lá depende do que você age aqui, na dimensão espiritual, e das leis que atuam nas duas dimensões. 450 anos antes de Cristo, Pitágoras já dizia isso, né? Deve ser um espírito fantástico. Imagina onde ele está hoje, né? Quando chegar no plano espiritual, só uma sessão de materialização para ele se comunicar, que ninguém vai poder vê-lo, provavelmente, né? Imagino eu, né? Então, essa sim a ideia do destino, e resumidamente, que nós espíritas temos mesmo. Tá? Uma tendência, né? Faltam 2 minutos. A internet tem alguma coisa? Então vamos lá. 2. Vamos Pode tentar. ser ainda ou não? Pode ser. Então vai a primeira. É do Carlinhos e Fabíola de São Joaquim.
Gostaria de saber como identificar nossos protetores ou guias espirituais. Pois essa identificação deverá ser feita espontaneamente. Você nunca deve fazer pergunta. Uma sessão mediúnica, quem é meu protetor? Não se faz. Não se deve fazer. Isso deverá vir espontaneamente, naturalmente, através de uma comunicação que oportunamente se dará. Porque quando você induz alguma coisa, pode haver influências, interferências, autossugestão, participação anímica do médium, várias coisas. Então não se faz esse questionamento. Aos poucos virá no momento certo. E é comum que existam vários protetores protegendo a pessoa conforme as funções, os locais que a pessoa esteja. E a outra? Do Milton, de Florianópolis. É o seguinte: boa noite a todos. Meu nome é Milton, estou em Florianópolis. Falando em programação reencarnatória, com o avanço da medicina, hoje já se pode até determinar o sexo do embrião. Isso não estaria prejudicando a programação reencarnatória? Olha, uma vez que se escolha o sexo do embrião, o que vai acontecer é uma reprogramação na dimensão espiritual pelas equipes coordenadoras naquela colônia astral. Então, se um casal, por exemplo, conseguir, através de técnicas médicas, etc., genéticas, escolher o sexo do bebê, que vai ser uma menina, se um rapaz, um espírito que tem a polaridade energética masculina, porque o espírito não tem sexo, mas o perispírito tem uma polaridade energética. Então, ou seja, uma característica que tende a um certo tipo de trabalho e de ação. E como ele não precisa passar naquela encarnação por gestação, por isso, por parto, não sei o quê, tem outras funções a fazer, menos ou mais importantes, não importa. Então, reencarnar como sexo feminino não seria positivo e desvirtuaria a programação dele, que ele tem outro tipo de programação. Então, nesse caso, há uma reprogramação e reencarna outra entidade ali, certo? Então, porque a reencarnação inicia no início da gestação, na concepção ou fecundação. Então, a espiritualidade reprograma isso. Nós temos no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, de minha autoria, nós temos o capítulo explicando essa questão também. Sim? Poderia ter outra situação também, que a gente lembra que antes de haver realmente a união da reencarnação, né, com o espírito que vai reencarnar, muitas vezes há encontros dos pais, ou de um dos pais, pelo menos, quando os dois não estão em mesmo nível espiritual, né, Sim. de entendimento, que esta programação também é feita. Muito então, bem. Inconscientemente, nós queremos uma menina. Opa, tudo bem. Isso que o Luciano falou é muito, muito interessante e muito importante. Em alguns casos, não todos, né, mas em alguns casos, quando eles tiverem equilíbrio espiritual, tiverem sensibilidade, tem um pouco de sensibilidade, eles podem, em desdobramento astral, em sonho, passa como sonho, né, serem levados, intuídos, trabalhados, e sabe, precisa ser uma menina, porque vocês precisam receber essa menina no lar por uma série de motivos. Então aí eles começam a dizer, vamos ver, eu acho que é melhor uma menina, porque sabe como é que é e tal, na família está cheio de rapaz, uma menininha agora seria diferente, então começa a intuição. Agora há casos que não conseguem atingir as pessoas que estão ali, entende? Então nós estamos quase encerrando a nossa reunião, certo? Então há casos que não conseguem atingir, e fogem disso, mas bem lembrado pelo Luciano, que acontece esse trabalho sim em desdobramento. Bem, gente, nós estamos no nosso horário, então vamos agora então nos prepararmos para encerrar a nossa reunião. Algum aviso importante antes? Não? Não? Tudo bem. Então, amigos, vamos relaxar, respirar suavemente, mentalizar mãos de luz sobre cada um de nós e receber essas energias através do nosso chakra coronário. Sentir essas energias distribuindo-se por todos os nossos corpos energéticos.
ampliando, expandindo a nossa consciência e recebendo essa luz, esse amor e essa paz. Sintamos pétalas de flores que caem sobre nós. Pétalas luminosas e perfumadas. Vamos absorver essas pétalas de flores. E vamos felizes, despedindo-nos desta reunião, mas permanecendo com essas energias. Que assim seja.